o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E eu poderia dizer que com esse livro, o resultado que você ainda não tem não está fora de você. Está na forma como você interpreta o esforço, o erro e o aprendizado. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, em consciência. Hoje começamos o capítulo de número 2 do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da nossa autora que gostamos muito, Carol Dweck, né? Bom, já fizemos o estudo do capítulo 1, né, que se chama Os Mindsets, onde a gente viu que tem o de crescimento e o fixo. E hoje a gente entra no capítulo 2, que a gente vai dividir em 3 partes, porque é um capítulo extenso, ok? Hoje é a primeira parte do capítulo 2. E o título do capítulo 2 é Por Dentro dos Mindsets, ok? Então, vamos fazer a leitura, mas vocês já vão perceber que a autora, ela já começa o capítulo 2 de uma forma extremamente honesta. Por quê? Porque ela já fala que quando ela era jovem, ela queria sucesso, ela queria amor, ela queria reconhecimento, mas ela não queria risco, ela não queria dificuldade, ela não queria esforço excessivo, tá? Ela queria que o sucesso fosse uma confirmação de quem ela já era. Então vamos fazer a leitura e depois, como sempre, eu vou pegar esse tudão desse texto e fazer com que ele vire palavras de ordem para transformação de vida para vocês, como sempre, ok? Então vamos lá. Por dentro dos mindsets. Quando eu era jovem, queria ter um companheiro que fosse como um príncipe, um homem lindo e bem-sucedido, um homem importante. Queria ter uma carreira glamurosa, mas nada que fosse difícil nem arriscado demais. E queria que isso representasse uma confirmação daquilo que eu era. Passaram-se muitos anos até que eu me sentisse satisfeita. Consegui um excelente marido, mas ele ainda estava em formação. Tenho uma ótima carreira, mas sem dúvida é um desafio permanente. Nada foi fácil. Então, por que eu me sinto satisfeita? Porque eu mudei o meu mindset. Mudei-o por causa de meu trabalho. Um dia, eu e Mary Bandura, uma aluna de doutorado, tentávamos compreender por que alguns estudantes se preocupavam tanto em demonstrar as suas capacidades, enquanto outros simplesmente se deixavam levar e tratavam de aprender. De repente percebemos que havia 2 tipos de capacidade, e não apenas um. Uma capacidade fixa que precisa ser provada e outra mutável, capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. Assim nós descobrimos os mindsets. Imediatamente eu percebi qual era o tipo que eu possuía. Compreendi o motivo de minha grande preocupação com erros e fracassos. E pela primeira vez eu me dei conta de que eu podia escolher. Quando adotamos um mindset, ingressamos num novo mundo. Num dos mundos, o das características fixas, o sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso. Afirmar-se. No outro mundo, o das qualidades mutáveis, a questão é abrir-se para aprender algo novo, desenvolver-se. Então, é afirmar-se versus desenvolver-se. Num dos mundos, o fracasso está em encontrar uma adversidade. Tirar uma nota baixa, perder um torneio, ser despedido do trabalho, ser rejeitado. Isso quer dizer que você não é inteligente nem talentoso. No outro mundo, o fracasso significa não crescer, não atingir as coisas a que você dá valor.
o que quer dizer que você não está realizando as suas potencialidades. No mundo, o esforço é algo ruim. Assim como o fracasso, ele indica que você não é inteligente nem talentoso. Se fosse, não precisaria fazer esforço. No outro mundo, o esforço é o que torna você inteligente ou talentoso. Você tem escolha. Os mindsets nada mais são do que crenças. São crenças poderosas, mas são apenas algo que está em sua mente e você pode mudar a sua mente. Enquanto lê, pense aonde gostaria de ir e que mindset pode levá-lo até lá. Agora entra um subtítulo que se chama Sucesso tem a ver com aprendizado ou serve para provar que você é inteligente? Benjamin Barber, eminente teórico político, disse certa vez: não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucessos e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. O que tornaria uma pessoa alguém que não aprende? Todos nascem com um intenso ímpeto de aprender. Os bebês conquistam diariamente novas aptidões. Não são habilidades simples, mas as tarefas mais difíceis da vida, como aprender a caminhar e a falar. Eles nunca acham muito difícil ou que não vale a pena o esforço. Os bebês não se preocupam em errar ou se humilhar. Caminham, caem, levantam-se. Simplesmente seguem adiante. O que poderia dar fim a esse exuberante aprendizado? O mindset fixo. Logo que as crianças aprendem a se avaliar, algumas passam a ter medo de desafios. Passam a temer não serem inteligentes. Estudei milhares de indivíduos a partir da idade pré-escolar. E é espantoso ver como muitos rejeitam as oportunidades que têm de aprender. Oferecemos uma escolha a crianças de 4 anos. Poderiam refazer um quebra-cabeça fácil ou tentar outro mais difícil. Mesmo nessa tenra idade, as crianças que adotavam um mindset fixo, as que acreditavam que os traços são imutáveis, preferiam a alternativa mais segura. As crianças que já nascem inteligentes não cometem erros, elas nos disseram. As crianças que adotavam o mindset de crescimento, as que acreditavam ser possível ficar mais inteligente, acharam estranha essa escolha. Por que está me pedindo isso? Por que alguém vai querer continuar fazendo o mesmo quebra-cabeça? Escolhiam sempre um novo e mais difícil. Estou louca para descobrir a solução, exclamou uma menininha. Assim, as crianças de mindset fixo querem ter certeza de que terão êxito. Pessoas inteligentes sempre devem ter êxito. Já para as crianças de mindset de crescimento, o sucesso significa desenvolver-se, significa ficarem mais inteligentes. Uma menina da 7ª série resumiu a questão. Acho que a inteligência é uma coisa que exige esforço para se conseguir. Não é simplesmente um dom. A maioria das crianças não se oferece para responder a uma pergunta se não tiver certeza da resposta. Mas eu geralmente levanto a minha mão para responder, porque se eu estiver errada, o meu erro será corrigido. Ou então eu levanto a mão e pergunto, como posso resolver esse problema? Ou eu não entendi bem, você pode me ajudar? Fazendo isso, eu estou aumentando a minha inteligência. Agora, outro subtítulo do capítulo 2, parte 1, que se chama Além dos quebra-cabeças. Uma coisa é desistir de resolver um quebra-cabeça. Outra é recusar uma oportunidade importante para o seu futuro. Para ver se isso aconteceria, aproveitamos uma situação pouco comum. Na Universidade de Hong Kong, todo o ensino é em inglês. As aulas são dadas em inglês, os livros didáticos são em inglês e as provas são feitas em inglês.
Mas alguns dos alunos que entram para a universidade não têm fluência nesse idioma e por isso é importante que resolvam logo esse problema. Quando os estudantes vieram matricular-se no primeiro ano, sabíamos quais deles não tinham fluência em inglês. Então, lhes fizemos uma pergunta-chave. Se a universidade oferecesse um curso para os que precisassem melhorar o inglês, eles se inscreveriam? Também verificamos o mindset de cada um. Para isso, perguntamos até que ponto concordariam com uma afirmação do tipo: você tem certo nível de inteligência e não pode fazer muito para modificá-lo. As pessoas que concordam com essa afirmação são as que têm mindset fixo. Os que têm mindset de crescimento concordam com a afirmação: você tem sempre a possibilidade de mudar substancialmente o seu nível de inteligência. Mais tarde, verificamos os que haviam aceitado o curso de inglês. Aqueles que adotavam o mindset de crescimento aceitaram a proposta com entusiasmo, mas os de mindset fixo não demonstraram grande interesse. Por acreditar que o sucesso tem a ver com a obtenção de conhecimento, os alunos de mindset de crescimento aproveitaram a oportunidade. Mas os de mindset fixo não desejavam revelar suas deficiências. Em vez disso, para se sentirem inteligentes a curto prazo, estavam dispostos a arriscar sua carreira universitária. É dessa forma que o mindset fixo transforma as pessoas em pessoas que não aprendem. O próximo subtítulo é Ondas Cerebrais Reveladas ou Reveladoras. É até mesmo possível verificar a diferença nas ondas cerebrais. Levamos pessoas de ambos os mindsets ao nosso laboratório de ondas cerebrais na Universidade Columbia. Enquanto respondiam a perguntas difíceis e recebiam um feedback, esperávamos curiosos o momento em que as suas ondas cerebrais indicariam se estavam interessadas e atentas. As pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia à sua capacidade. As ondas cerebrais delas mostravam que só prestavam bastante atenção quando lhes dizíamos se as suas respostas haviam sido corretas ou incorretas. Mas, quando lhes apresentávamos informações que poderiam ajudá-las a aprender, não havia indício de interesse. Mesmo quando erravam, não se interessavam em saber qual era a resposta correta. Somente as pessoas de mindset de crescimento prestaram uma atenção rigorosa em informações que podiam aumentar o seu conhecimento. Somente para elas, o aprendizado era prioridade. Próximo subtítulo: qual é a sua prioridade? Se você tivesse de escolher, qual seria sua preferência? Alto nível de sucesso e de reconhecimento ou muitos desafios? Essas escolhas não precisam ser feitas apenas em relação a tarefas intelectuais. As pessoas também têm de decidir que tipo de relacionamento desejam, os que gratificam seus egos ou os que as desafiam a se desenvolver. Quem é o seu companheiro ideal? Fizemos essa pergunta a jovens adultos e eis o que nos responderam. As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-las em um pedestal, fazê-las sentirem-se perfeitas e adorá-las. Em outras palavras, o parceiro ideal homologaria suas qualidades imutáveis. Meu marido diz que antigamente se sentia assim, querendo ser o deus da religião de alguém, no caso sua parceira. Felizmente abandonou essa ideia antes de me conhecer. As pessoas de mindset de crescimento desejavam uma pessoa diferente. Responderam que o companheiro ideal teria que perceber os seus erros e as ajudar a se aperfeiçoarem, desafiá-las a se tornarem pessoas melhores, estimulá-las a aprender coisas novas. Com certeza não queriam alguém que ficasse de picuinhas ou que abalasse sua autoestima, e sim pessoas que promovessem o seu desenvolvimento.
Não se consideravam seres completamente evoluídos, sem defeitos, que nada mais tinham a aprender. Você já deve estar pensando, muito bem, mas o que acontece quando duas pessoas de mindsets diferentes se juntam? Uma mulher de mindset de crescimento fala de seu casamento com um homem de mindset fixo. Mal saí da igreja quando comecei a perceber que tinha cometido um grande erro. Cada vez que eu dizia alguma coisa como por que não procuramos sair um pouco mais? Ou gostaria que você me consultasse antes de tomar decisões. Ele ficava arrasado. Depois, em vez de falar sobre o assunto que tinha levantado, eu passava literalmente 1 hora consertando o estrago e fazendo com que se sentisse bem novamente. Além disso, ele corria ao telefone para ligar para a mãe, que sempre o enchia da constante adoração de que ele parecia necessitar. Ambos éramos jovens e novatos no casamento. Tudo o que eu queria era me comunicar. Assim, a ideia que o marido fazia de um relacionamento bem-sucedido, que era de aceitação total e sem crítica, não era a mesma da mulher. E a ideia que a mulher fazia de um relacionamento bem-sucedido, que era enfrentar os problemas, não era a do marido. O crescimento de um dos parceiros era o pesadelo do outro. O próximo subtítulo é A Doença do CEO. Por falar em reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito, você não se surpreenderá ao saber que isso é muitas vezes chamado de doença do CEO. Lee Iacocca foi um caso grave dessa enfermidade. Depois do sucesso inicial como chefão da Chrysler Motors, Lee se assemelhava muito aos meninos de 4 anos com um mindset fixo. Continuou a produzir repetidamente os mesmos modelos de carros, com modificações apenas superficiais. Infelizmente, eram modelos que ninguém queria mais. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis e como deveriam funcionar. Sabemos o resultado disso. Os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado. Os CEOs se veem constantemente diante dessa escolha. Deveriam olhar de frente suas deficiências ou criar um mundo em que não tenham nenhuma? Lee Iacocca escolheu a segunda opção. Cercou-se de adoradores, exilou os críticos e rapidamente perdeu o contato com o rumo que o seu campo de atividade iria seguir. Tornou-se uma pessoa que já não aprendia. Nem todos, porém, pegam a doença dos CEOs. Muitos grandes líderes enfrentam regularmente as suas deficiências. Ao refletir sobre o seu extraordinário desempenho na Kimberly-Clark, Darwin Smith declarou: "Nunca deixei de tentar estar à altura do meu cargo." Esses homens, assim como os estudantes de Hong Kong com mindset de crescimento, jamais deixaram de seguir o curso suplementar. Os CEOs enfrentam outro dilema. Podem preferir estratégias de curto prazo que aumentem o valor das ações da firma e façam com que pareçam heróis. Ou podem trabalhar em busca de aperfeiçoamento de longo prazo, arriscando-se à desaprovação de Wall Street ao lançar as bases para a saúde e o crescimento da empresa num prazo mais longo. Albert Dunlap, que confessava possuir mindset fixo, foi levado à firma Sunbeam para reorganizá-la. Preferiu a estratégia de curto prazo, aparecer como um herói para a Bolsa de Valores. As ações se valorizaram, mas a firma se esfacelou. Lou Gerstner, que afirmava ter mindset de crescimento, foi chamado para reformular a IBM. Ao dedicar-se à imensa tarefa de mudar a cultura e as políticas da empresa, os preços das ações estagnaram e o Wall Street torceu o nariz. Ele foi considerado um fracasso. Poucos anos depois, no entanto, a IBM voltou à liderança em seu campo de atividade. O próximo subtítulo é Desenvolvimento. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas elas prosperam com ele.
Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode observar as pessoas se desenvolverem e crescerem. Mia Hamm, a maior jogadora de futebol de seu tempo, diz isso com clareza. Durante toda a minha vida joguei acima de minha categoria, isto é, desafiei a mim mesma com gente mais velha, mais forte, mais habilidosa e mais experiente. Em suma, melhores do que eu. Primeiro jogou com o irmão mais velho. Em seguida, aos 10 anos de idade, entrou para a equipe de meninos de 11 anos. Depois se lançou na principal equipe universitária dos Estados Unidos. Todos os dias eu procurava jogar no nível deles e melhorei mais depressa do que eu julgava ser possível. Patrícia Miranda era uma aluna do ensino médio, gordinha e sem físico atlético, que queria dedicar-se à luta livre. Depois de uma contundente derrota, alguém lhe disse: "Você é uma piada." Primeiro ela chorou, depois se decidiu. Aquilo realmente me fez tomar uma atitude firme. Eu precisava ir adiante e tinha de saber se a dedicação, o esforço e a concentração no treinamento poderiam de alguma forma fazer com que me afirmasse como lutadora. Como ela conseguiu chegar a essa decisão? Patrícia havia levado uma vida sem desafios. Mas quando a mãe morreu de aneurisma aos 40 anos, ela com 10 anos descobriu um lema. Quando você jaz no leito de morte, uma das coisas mais sensatas que poderia dizer é: eu realmente procurei me conhecer. Esse sentimento de urgência ficou marcado em mim quando minha mãe morreu. Se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Assim, quando a luta livre lhe apresentou um desafio, ela estava preparada para enfrentá-lo. Seu esforço foi recompensado. Aos 24 anos, foi Patrícia quem riu por último. Ganhou a vaga em sua categoria de peso na equipe olímpica dos Estados Unidos e voltou da Olimpíada de Atenas com uma medalha de bronze. E o que aconteceu em seguida? Entrou para a faculdade de Direito da Universidade Yale. As pessoas lhe diziam para ficar onde já era campeã, mas Patrícia achou mais estimulante começar novamente de baixo e ver que conquistas poderiam se seguir dessa vez. O próximo subtítulo é Desenvolver-se além do possível. Às vezes, as pessoas de mindset de crescimento se esforçam tanto que realizam o impossível. Em 1995, o ator Christopher Reeve caiu de um cavalo, quebrou o pescoço, a medula espinhal, se separou do cérebro e ele ficou completamente paralisado do pescoço para baixo. A ciência médica disse: sinto muito, adapte-se a isso. Christopher, entretanto, iniciou um extenuante programa de exercícios que exigia a movimentação de todas as partes de seu corpo paralítico por meio de estímulos elétricos. Por que não poderia aprender a se mover novamente? Por que o seu cérebro não poderia voltar a transmitir ordens a que o corpo obedeceria? Os médicos advertiram-no de que não havia jeito e que o resultado seria a decepção. Já tinham visto outras pessoas na mesma situação e não era bom sinal para sua adaptação. Mas, na verdade, o que mais ele poderia fazer com o tempo que tinha diante de si? Haveria um projeto melhor? 5 anos depois, Christopher Reeve começou a recuperar os movimentos. Primeiro aconteceu com as mãos, depois os braços, em seguida as pernas e finalmente o tórax. Estava muito longe da cura, mas os exames cranianos mostraram que o seu cérebro novamente mandava sinais para o corpo e que o corpo reagia. Ele não apenas ampliou sua capacidade, mas mudou completamente a maneira pela qual a ciência vê o sistema nervoso e seu potencial de recuperação. Ao fazer isso, ele abriu um novo panorama para a pesquisa e uma nova via de esperança para as pessoas portadoras de lesões na medula espinhal. Próximo subtítulo: Prosperar no que é seguro. É evidente que pessoas de mindset de crescimento prosperam ao ir além de seus limites. E como prosperam as pessoas de mindset fixo? Quando as coisas estão seguramente ao seu alcance, elas prosperam.
Se as coisas forem muito desafiadoras, se não se sentirem inteligentes nem talentosas, elas perdem o interesse. Observei isso acontecer ao acompanhar alunos do curso básico de medicina durante o primeiro semestre de Química. Para muitos deles, aquele era o destino de suas vidas, tornarem-se médicos. E é justamente o curso de Química que define quem atingirá seu objetivo. É um curso bastante puxado. A nota média em cada prova é 5, para estudantes que raramente tiravam menos que 9. A maior parte começou com um grande interesse pela química, mas ao longo do semestre algo aconteceu. Os alunos de mindset fixo permaneceram interessados somente enquanto se davam bem. O interesse e o prazer dos que acharam o curso difícil reduziram-se muito. Não eram capazes de satisfazer-se com um curso que não servia como confirmação de sua inteligência. Quanto mais difícil fica, relatou um aluno, mais eu preciso me obrigar a abrir o livro e estudar para as provas. Antes, a química me estimulava, mas agora, quando eu penso nessa matéria, eu tenho uma sensação desagradável no estômago. Em contraste, os alunos de mindset de crescimento continuaram a demonstrar o mesmo grau elevado de interesse, mesmo quando achavam a matéria muito desafiadora. É muito mais difícil do que eu imaginava, mas é o que eu quero fazer e, portanto, isso me torna ainda mais decidido. Quando me dizem que eu não serei capaz, é aí que eu me dedico mais. O desafio e o interesse caminhavam juntos. Presenciamos o mesmo fenômeno em alunos mais jovens. Demos quebra-cabeças instigantes a alunos da 5ª série e todos adoraram. Mas quando aumentamos o grau de dificuldade, as crianças de mindset fixo demonstraram grande queda em seu nível de satisfação. Também mudaram de ideia a respeito de levar os quebra-cabeças para casa a fim de se exercitarem. Não preciso, pode ficar com eles, eu tenho outros iguais, mentiu uma das crianças. Na verdade, passaram a ter horror aos quebra-cabeças. O mesmo aconteceu com as crianças que melhor resolviam os enigmas. Ter talento para quebra-cabeças não impedia a queda do interesse. As crianças de mindset de crescimento, por outro lado, não conseguiam abandonar os problemas difíceis. Eram os que mais as agradavam e eram essas as que queriam levar os quebra-cabeças para casa. A senhora poderia escrever o nome desses quebra-cabeças? Pediu uma criança. Para minha mãe comprar outro depois? Não faz muito tempo eu me interessei em ler a respeito da russa Marina Semionova, grande bailarina e professora de dança, que descobriu uma maneira nova de selecionar seus alunos. Era um teste inteligente para revelar o mindset. Conforme conta um de seus ex-discípulos, primeiro os estudantes têm de passar por um estágio probatório, durante o qual ela observa as reações aos elogios e às críticas. Os mais receptivos às críticas são considerados promissores. Em outras palavras, ela separava os que se entusiasmavam com o que era fácil, aquilo que já haviam dominado, daqueles que sentiam atração pelas dificuldades. Nunca me esquecerei da primeira vez em que me vi dizendo: isso é difícil e é divertido. Naquele momento percebi que estava mudando o meu mindset. O próximo subtítulo é Quando você se sente inteligente. Quando é perfeito ou quando está aprendendo? Há coisas mais sérias a dizer, pois no mindset fixo não basta simplesmente ter êxito. Não basta parecer inteligente e talentoso. É preciso ser praticamente perfeito. E é preciso ser perfeito logo de saída. Perguntamos a várias pessoas, desde crianças do ensino fundamental até jovens, em que circunstâncias você se sente inteligente? As diferenças foram marcantes. As pessoas de mindset fixo disseram: quando não cometo erros, quando termino uma tarefa rapidamente e ela fica perfeita, quando alguma coisa é fácil para mim, mas outras pessoas não conseguem fazê-la. A questão é ser perfeito imediatamente, perceberam? Mas as pessoas de mindset de crescimento disseram: quando é realmente difícil
e eu me esforço e realizo algo que eu não conseguia fazer antes. Ou quando eu me dedico a alguma coisa por bastante tempo e começo a entendê-la. Para eles não se trata de perfeição imediata. Trata-se de adquirir um conhecimento ao longo de certo tempo, enfrentar um desafio e progredir. Próximo subtítulo: se você possui aptidões, para que precisa aprender? Na verdade, indivíduos de mindset fixo acreditam que a aptidão se revelará por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tiver aptidão, ela existe em você. Se não a tiver, ela não existe. Vejo isso o tempo todo. Meu departamento na Colômbia recebia 6 novos estudantes de graduação a cada ano, entre os candidatos que vinham de todas as partes do mundo. Todos apresentavam notas extraordinárias nas provas e traziam recomendações entusiásticas de eminentes eruditos. Além disso, eram cobiçados pelas principais escolas de graduação. Bastava um dia para que alguns se sentissem completos impostores. Ontem eram gênios, hoje são fracassados. Eis o que ocorre. Eles olham os professores e a sua longa lista de publicações. Oh, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Olham os alunos mais adiantados que escrevem artigos para publicação e fazem solicitações de bolsas. Oh, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Sabem fazer provas e ganhar notas altas, mas não sabem fazer aquilo ainda. Esquecem-se do ainda. Não será para isso que serve a escola? Para ensinar? Eles estão ali para aprender como fazer aquilo, e não porque já sabem tudo. Eu me pergunto se não teria sido isso o que aconteceu a Janet Cook e Stephen Glass. Ambos eram jovens repórteres que dispararam ao topo com artigos falsos. Janet Cook ganhou o prêmio Pulitzer por seus artigos no Washington Post sobre um menino de 8 anos viciado em drogas. O menino não existia e o prêmio foi mais tarde revogado. Stephen Glass foi o menino prodígio de The New Republic, que parecia dispor de fontes e reportagens com as quais os jornalistas costumam sonhar. As fontes não existiam e as histórias não eram verdadeiras. Teriam ambos necessitado se mostrar imediatamente perfeitos? Teriam achado que reconhecer a ignorância os desacreditaria diante dos colegas? Teriam pensado que deveriam sentir-se já como repórteres calejados antes que se dessem ao trabalho de aprender como fazer? Éramos estrelas precoces, escreveu Stephen Glass, e era isso que importava. O público considerou-os desonestos e o que cometeram foi desonestidade. Mas eu os vejo como jovens talentosos, jovens desesperados, que sucumbiram à pressão do mindset fixo. Na década de 1960, havia um ditado que dizia: vir a ser é melhor do que ser. O mindset fixo não permite às pessoas o luxo de vir a ser. Elas precisam ser logo. Um novo subtítulo: uma nota na prova é eterna. Examinemos mais de perto por que no mindset fixo é tão importante ser imediatamente perfeito. É porque uma prova, uma só avaliação, pode representar uma medida para todo sempre. Há 20 anos, aos 5 anos de idade, Loreta veio com a família para os Estados Unidos. Poucos dias depois, a mãe a levou à sua nova escola, onde prontamente a submeteram a um teste. Quase imediatamente a menina se viu em sua classe no jardim de infância, mas não na das águias, a classe da elite do jardim. O tempo passou, no entanto, e Loreta foi transferida para as águias, permanecendo com o mesmo grupo de alunos até o final do ensino médio e colecionando um monte de prêmios escolares ao longo do curso. No entanto, nunca se sentiu parte do grupo. Convencera-se de que aquele primeiro teste havia diagnosticado sua capacidade imutável e determinara que ela não era uma verdadeira águia. O fato de ter somente 5 anos de idade e de ter acabado de passar por uma mudança radical para outro país não importava.
nem o fato de que talvez durante algum tempo não houvesse espaço para novos alunos na classe das águias. Ou talvez a escola tivesse achado que para ela seria uma transição mais fácil se começasse numa classe menos exigente. Havia muitas formas de compreender o que acontecera e o que aquilo significava. Infelizmente, ela escolheu a interpretação equivocada, porque no mundo do mindset fixo, não há maneira de se tornar águia. Se fosse verdadeiramente uma das águias, teria passado no teste, sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. O caso de Loretta é raro ou esse tipo de raciocínio é mais comum do que imaginamos? Para descobrir isso, mostramos a alunos da 5ª série uma caixa de papelão fechada e dissemos que dentro havia um teste. Esse teste, prosseguimos, era destinado a medir uma importante aptidão escolar. Não demos outras informações. Em seguida, fizemos perguntas sobre o teste. Primeiro, queríamos ter certeza de que nossas informações tinham sido aceitas e, para isso, perguntamos até que ponto vocês acham que esse teste mede uma aptidão escolar importante. Todas as crianças haviam acreditado em nossa palavra. Em seguida, perguntamos, vocês acham que esse teste mede a inteligência de vocês? E depois, vocês acham que esse teste mede a inteligência futura de vocês quando crescerem? Os alunos de mindset de crescimento haviam aceitado a nossa palavra de que o teste media uma aptidão importante, mas não acharam que medisse a inteligência deles. E certamente não acharam que o teste lhes pudesse informar qual seria sua inteligência quando crescessem. Na verdade, um deles replicou que nada, nenhum teste seria capaz de medir isso. Mas os alunos de mindset fixo não apenas acreditaram que o teste seria capaz de aferir uma aptidão importante, acreditaram também com a mesma convicção que poderia medir sua inteligência e a inteligência que teriam quando crescessem. Eles conferiram a um teste a capacidade de medir a sua inteligência mais básica, naquele momento e para sempre. Deram ao teste o poder de definir quem eram e quem seriam. É por isso que cada êxito é tão importante. Mais um subtítulo, mais um olhar sobre potencial. É a penúltima parte, é a última parte de hoje, tá? Do texto. Isso nos leva novamente à ideia de potencial e a questão de saber se os testes ou os especialistas podem nos dizer qual é o nosso potencial, de que somos capazes e qual será o nosso futuro. O mindset fixo responde de forma afirmativa. É possível simplesmente medir agora a capacidade imutável e projetá-la para o futuro. Basta aplicar o teste ou perguntar aos especialistas. Não é preciso ter bola de cristal. É tão comum a crença de que o potencial pode ser conhecido no presente que Joseph Kennedy sentiu-se confiante em dizer a Morton Downey Jr. que ele seria um fracasso. O que havia feito Downey, mais tarde escritor e personalidade famosa da TV? Ora, tinha usado meias vermelhas e sapatos marrons no Stork Club. Morton, dissera-lhe Kennedy, nunca vi ninguém entre as pessoas que encontrei em minha vida que tivesse alcançado sucesso usando meias vermelhas e sapatos marrons. Meu jovem, permita-me dizer-lhe uma coisa, você se destaca, mas não de uma forma que vá fazer você ser admirado pelos demais. Muitas das pessoas mais realizadas de nossa época foram consideradas sem futuro por entendidos. Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball e Charles Darwin. Todos eram tidos como possuidores de pouco potencial em seus campos de atividade. E em alguns desses casos pode bem ser verdade que no início não tenham se destacado. Mas o potencial não será a capacidade que a pessoa tem de desenvolver eficientemente a sua aptidão por meio do esforço ao longo do tempo? E é justamente isso que importa. Como podemos saber até onde o esforço e o tempo levarão alguém? E é justamente isso o que importa. Talvez os especialistas tivessem razão em relação a Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille e Charles, em termos de suas aptidões naquele momento. Talvez ainda não fossem as famílias nas quais se transformariam.
Certa vez fui ver em Londres uma exposição das obras da fase inicial de Paul Cézanne. No caminho fiquei pensando em quem seria Cézanne e como seriam seus quadros antes de ele se tornar o pintor que hoje conhecemos. Estava bastante curiosa porque Cézanne é um de meus artistas preferidos e foi quem preparou o terreno para grande parte da arte moderna. Eis o que eu descobri: alguns dos quadros eram muito ruins. Eram cenas super trabalhadas, algumas violentas, com figuras pintadas de forma amadorística. Embora houvesse alguns trabalhos que anunciavam o futuro do artista, muitos deles não eram assim. Cézanne seria pouco talentoso na fase inicial ou simplesmente fora preciso tempo para que Cézanne se convertesse em Cézanne? As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. Recentemente recebi uma carta raivosa de um professor que tinha participado de uma de nossas pesquisas. Nela era apresentada uma aluna fictícia, Jennifer, que havia tirado 6,5 em uma prova de matemática. Em seguida, pedia-se aos professores que nos dissessem de que maneira a tratariam. Os professores de mindset fixo responderam com grande satisfação às nossas perguntas. Achavam que, por conhecer a nota obtida por Jennifer, podiam avaliar quem ela era e de que seria capaz. Fizeram numerosas recomendações. O professor Riordan, ao contrário, ficou furioso. Eis o que ele escreveu: a quem interessar possa. Tenho respondido à parte de sua recente pesquisa dedicada ao educador. Devo solicitar que minhas respostas sejam excluídas do estudo. Sinto que o próprio estudo é cientificamente falho. Infelizmente, o teste utiliza uma premissa falsa, pedindo aos professores que façam apreciações sobre determinada estudante com base em nada mais do que um número em uma página. O desempenho não pode ser medido por uma só apreciação. Não se pode determinar a inclinação de uma linha com apenas um ponto conhecido, pois nem sequer existe uma linha. Um único ponto no tempo não demonstra tendências, aperfeiçoamento, falta de esforço ou aptidão para matemática. Sinceramente, Michael Riordan. Eu gostei muito da crítica do professor Riordan e eu concordei plenamente com ele. Uma avaliação com base em um único ponto, no tempo, tem pouco valor para a compreensão da capacidade de uma pessoa, sem falar em seu potencial de sucesso no futuro. O número de professores que pensavam o contrário foi preocupante e esse levantamento foi o objetivo do nosso estudo. A ideia de que uma nota seja capaz de avaliar para sempre uma pessoa é o que cria a urgência para aqueles cujo mindset é fixo. Por isso é que precisamos ter êxito absoluto e imediato. Quem pode se dar ao luxo de procurar crescer quando tudo está em jogo no instante presente? Há outra forma de avaliar o potencial. Não, é uma pergunta. Há outra forma de avaliar o potencial? A NASA acha que sim. Ao solicitar inscrições para futuros astronautas, a Agência Espacial rejeitou pessoas que apresentavam históricos de puro sucesso e selecionou as que tinham experimentado fracassos significativos e se recuperado. Jack Welch, o aclamado CEO da General Electric, escolhia seus executivos com base na pista de decolagem, a capacidade de crescimento deles. E lembremos-nos de Marina Semionova, a famosa professora de balé, que escolhia os alunos estimulados pela crítica. Todos rejeitavam a ideia das capacidades imutáveis e, em vez disso, selecionavam segundo o mindset. Ok? A primeira parte do capítulo 2 termina aqui. No próximo vídeo a gente continua no capítulo 2, começando com o subtítulo Provar que você é especial. E agora? Deixa eu traduzir esse bolão todo de texto. Vamos lá. O primeiro ponto-chave desse capítulo 2 até o momento é: o que muda a vida não é conquistar tudo. O que muda a vida é mudar a forma como você interpreta o caminho que você está seguindo, né? A própria autora afirma, nada foi fácil, então por que eu me sinto satisfeita? Porque eu mudei o meu mindset. Então, assim, essa frase é muito poderosa.
Essa frase ensina algo essencial, que satisfação não vem da ausência de desafios. Satisfação vem da expansão interna diante dos desafios. Então, a partir das pesquisas, a autora Carol Dweck identificou 2 mundos mentais distintos, né? O mindset fixo e o de crescimento. No fixo, eles acreditam que sucesso é provar que você é inteligente, erro significa que você é incapaz, esforço significa que você é fraco e fracasso define quem você é. Já no mindset de crescimento, eles acreditam que sucesso é aprender, que erro é uma informação, que esforço é o caminho do desenvolvimento e que fracasso é não crescer, né? Então, quando a gente adota um mindset, a gente entra no mundo psicológico, vamos dizer assim, no mundo da psicologia, né? E esse mundo, ele vai passar a determinar como a gente reage à crítica, a desafio, a dinheiro, a relacionamento, a trabalho, a oportunidade, a tudo. A autora mostra que ninguém nasce com medo de errar, né? Os bebês aprendem andando, caindo, tentando de novo, sem vergonha, sem ter a sua identidade ferida. O medo ele vai surgir quando a gente aprende a se avaliar. Quando a gente acredita que errar diz algo definitivo sobre quem eu sou, quem você é, né? E aí, eu tenho uma pergunta que é muito crucial para fazer para você refletir. Você vive tentando aprender ou você vive tentando provar seu valor? Pensa aí. E aí você já sabe, né? Dependendo da sua resposta, se o seu mindset é fixo ou de crescimento. A autora também vai contar pra gente estudos que ela fez com crianças de apenas 4 anos. Né? E aí ela disse que algumas preferiam desafios difíceis e outras já escolhiam um caminho seguro, né? As primeiras diziam, eu quero descobrir como resolver. As segundas acreditavam que pessoas inteligentes não podem errar, elas não erram. E aí é que é o negócio, esse mesmo padrão, ele se repete nos adultos, ele não é exclusivo das crianças, né? Se repete no trabalho, nos relacionamentos, na espiritualidade, no dinheiro. Então, o mindset fixo busca proteção. Mindset de crescimento busca expansão. Ok? Então, ela vai e solta no texto uma das frases mais importantes do capítulo. Os mindsets são apenas crenças. Crenças poderosas, é verdade. Mas mutáveis. Podem mudar. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que você tem escolha, cara pálida. Você tem escolha, né? Agora pensa comigo, em quais áreas da sua vida você evita desafios para não se sentir insuficiente? Muitas, né? Muitas áreas. Onde que você confunde erro com identidade? Você prefere parecer inteligente ou prefere se tornar mais capaz? E se o sucesso não fosse uma prova de valor, o que você se permitiria tentar? Ok? E aí ela solta outra frase, né? Que enquanto você lê, você pensa aonde você gostaria de ir. E qual mindset é que vai conseguir levar você até lá. Ok? No meu livro Mente de Ouro, eu ensino exatamente isso. Eu te ensino como sair da mentalidade de prova, de comparação, de medo e instalar uma mentalidade de crescimento, de clareza, de prosperidade, de ação. É um guia prático, na verdade, né? Que vai substituir o seu medo de errar, a sua trava financeira, a sua insegurança para vender, a sua paralisia diante do desafio, por rotinas mentais que são alinhadas, né, com abundância e evolução. E no livro Mente de Ouro, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que são exercícios diários práticos curtinhos, para você ir fazendo todos os dias e ir instalando esse drive de transformação de vida para você, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
e me sentirei extremamente lisonjeada caso você acesse. Agora, essa pergunta que eu vou fazer, que é para fechar a aula, ela precisa ser respondida nos comentários, tá? Então, por gentileza, em qual área da sua vida você percebe hoje um mindset fixo? E qual crescimento você decide permitir para ela a partir de agora? Responde lá para mim, tá? Afinal, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não aprende para parecer inteligente. Aqui você aprende para se tornar livre, ok? Você não é limitada pelo que você é hoje. Você é limitada pela crença de que você não pode se tornar mais do que você é. Então, um mindset fixo pensa assim e busca proteção. Um mindset de crescimento constrói um futuro, ok? O próximo nível da sua vida vai começar quando você parar de provar e começar a aprender, ok? E lembrem-se sempre, né, que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Então, eu estou aqui para isso, porque eu estou lendo essa página para você, eu estou lendo essa página com você e eu estou lendo essa página por você, ok? Então, já te peço para você se inscrever no Clube da Mente de Ouro, segue comigo, porque no próximo vídeo você vai mudar a forma como você enxerga o que é esforço, o que é erro e o que é sucesso. Um beijo no coração de vocês.